tô buscando escolhas que me motivem, que me levem por um caminho mais apaixonado. Eu quero sentir mais paixão dentro dessa vivência que eu tô tendo. Poxa, eu já fiz um trabalho legal comigo. Então, agora eu já entendo que eu posso sim escolher, que o mundo ele tem uma abundância maior do que eu conseguia ver antes. Eu sinto essa necessidade, né, de tomar algumas escolhas. Eu sinto como se eu fosse esperta, como se eu navegasse pela vida, às vezes rápido, em processos que realmente aqui eu não preciso ir com tanta calma, não que não sejam momentos importantes, mas aqui eu ganho tempo na minha caminhada. E outras eu vou mais devagar, porque ali, naquele momento, tem pessoas especiais que merecem um tempo de qualidade, tem eu que mereço um tempo de qualidade. Às vezes tem uma lição que eu achei tão bonita que eu quero passar por ela bem lentamente para absorver cada pedacinho. Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter vocês por aqui. A gente vai para mais uma tiragem do canal. Vocês provavelmente já tiveram um tempinho no começo do vídeo para escolher qual das mandalas vocês mais ressoam nesse momento, e é por ela que você vai poder receber uma mensagem que venha a caber bem nesse seu momento atual, tá certo? Então, bora para a primeira leitura. Então, eu vou começar aqui com a primeira mandala, a energia da primeira mandala. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, fique à vontade, relaxe, tire um momento para tirar as preocupações do dia, do trabalho, das responsabilidades da sua mente. Se deixe ficar bem tranquilo, tranquila, para poder absorver a mensagem profundamente. A gente vai navegar aqui na tiragem pelo momento atual, pela âncora, pelo método, que é como você pode lidar com esse momento, e a luz da alma, luz da essência, que é o que pode sobressair seu para o mundo, passando por esse desafio, por esse momento, e desbloqueando mais um potencial, mais uma parte sua, tá certo? Momento atual. Portão da intuição, centro energético, baço, instinto. Você ouve e confia na sua intuição? Seu principal desafio é aprender a confiar na sabedoria dos seus instintos e da sua intuição. Você pode ter medo do futuro e do desconhecido. Silencie e abra espaço para a sua intuição se manifestar e indicar o caminho, trazendo mais clareza. O aspecto luz dessa carta, então, é a intuição apurada, o instinto e a clareza interior. Os aspectos sombras é o medo do futuro e do desconhecido. Afirmação da carta: eu confio na sabedoria da minha intuição. Eu confio na sabedoria da minha intuição. Então aqui a gente está falando sobre confiar no que se acredita. Na verdade,
acreditar no que se intui, né? Eu acho que vai ser infinda o questionamento das pessoas em relação a como diferenciar intuição de paranoia. Mas na verdade ela é só uma. É tempo. Não tem ferramenta mágica, não tem certo e errado, não tem indicadores fatídicos do que é a intuição e do que seria uma criação da mente, que seria a paranoia. Mas a única coisa que consegue nos trazer essa confiança na nossa intuição, porque a intuição é nossa, ela nunca é do outro, isso não tem como ser compartilhado, né? Isso é muito intrínseco dentro de cada ser humano, e essa intuição ela pode até se apresentar de maneiras diferentes de uma pessoa para outra. Depende muito das suas aberturas, das suas magias internas, dos seus níveis de mediunidade. Então a intuição, ela aproveita de todos esses canais abertos. Então se você tiver uma audição aberta, a sua intuição vai utilizar esse caminho. Se você tiver uma visão aberta, a sua intuição vai se utilizar desse caminho. Se você tiver um coração aberto, a sua intuição vai te guiar por esse caminho. Para quem quer profundamente entender o que é intuição e o que é uma criação da mente, se dê o tempo, se avalie, se estude, se pesquise, assim como qualquer outra habilidade do mundo. A gente tende a, às vezes, imaginar que as habilidades extrafísicas, elas vêm de um lugar diferente, elas são dons, por muito tempo foi tratado dessa maneira, como se tivesse pessoas especiais que recebessem essas ferramentas, e não é assim. Isso está disponível para todos, mas o que acontece é que a grande maioria da sociedade não está desperta em alguns e às vezes em nenhum dos seus sentidos extrafísicos, certo? Só que o estudo de qualquer habilidade, sendo ela física ou espiritual, ela vem da dedicação e da entrega nesse processo. Isso leva tempo, conhecimento, teste e erro, né? A gente vai errar muito até acertar. Então, você vai precisar ser enganado pela sua intuição várias vezes até que ela se torne realmente a sua melhor amiga, ela esteja afiada para te auxiliar nessa vida. Mas isso não é nenhum desmotivador da questão, pelo contrário. É muito bom entender que isso está disponível para todo mundo, né? E que só depende da gente, não depende de ninguém, nem de fatos fora de nós para desenvolver essa habilidade. Basta querer e estar aberto e entregue para isso, tá bom? Então, esse seu momento atual tá falando sobre isso com a gente. Essa questão de confiar mais em si, essa questão da entrega, essa questão de dedicação no seu processo de autoconhecimento. Eu sinto que aqui quem está se conectando com essa leitura já tem uma certa profundidade com a espiritualidade, mas pode ser que esteja buscando esclarecimentos externos. É super normal, a gente passa muito tempo duvidando das nossas capacidades e das coisas que a gente concebe fora aqui do que a gente já está habituado a ver, que é o mundo material, né? E a gente recebe muito julgamento, a gente é muito caçado, e isso poda toda a nossa confiança em si. Para quem é muito conectado espiritualmente e vive próximo a pessoas dentro de uma cidade, enfim, que não favorece muito esse movimento, por mais que hoje a gente tenha a internet para facilitar esse processo, pode perder a confiança de si em si de modo generalizado e acabar entrando num processo
de tristeza profunda, de afastamento, de não identificação com o mundo. Isso não é nem um pouco interessante. Mas para essas pessoas que talvez se sentem assim, não se sintam sozinhos. Vocês não estão passando por isso sozinhos. Se ajuda vocês, já passei por esse processo também. E não digo que não foi fácil, mas também não digo que eu não ganhei nada por ter passado por ele. Eu ganhei muita coisa, né? Toda estrutura que favorece a nossa não segurança, não confiança em si próprio, é um convite para que a gente confie. E não é nada cômodo confiar em si, seja para fazer um projeto, seja para ser verdadeiro no mundo, cada dia mais autêntico, cada dia mais espontâneo, espontânea. Não é fácil, é incômodo, chatinho pra caramba. Nos primeiros momentos aquilo parece que a gente tá fazendo a coisa errada. Mas é muito valioso que a gente não desista. E vá atrás de pessoas que possam alimentar esses lados seus. E procure na internet. Hoje em dia a gente tem pessoas maravilhosas fazendo trabalhos incríveis por aqui. Mas mais que isso, se você verdadeiramente se sentir sozinho em alguns momentos, em julgamento, às vezes quando a gente julga a gente não consegue se conectar nem com quem realmente é igual a gente, é próximo, é parecido. Saiba que você não tá sozinho, ainda assim você tem a sua espiritualidade com você, e nesses momentos que você tiver mais medroso, com medo do que você não sabe, com medo do que pode vir a ser, confie, entregue, vai ficar com as suas egrégoras, vai ficar com os seus anjos, vai ficar com as suas entidades, com o seu guia. Convide esses seres para perto de você e sinta, porque não tem outra maneira, né? Senão a questão do sentir. Peça para eles ajudar você nessa questão da sua intuição. Eles estão disponíveis para fazer isso por você, tá bom? Então vamos lá. Então, nesse momento atual, parece que você está tentando identificar qual caminho, qual escolha te leva para uma identificação com pessoas, não necessariamente pessoas, mas algo mais justo para você, que combine mais contigo. Só que ainda assim, dentro do seu processo de magnitude interna, os enamorados, 9 de ouros. Aqui a gente tem um movimento mais ou menos assim. Eu já sei quem eu sou, eu tenho algumas coisas que eu já me identifico, eu já me sinto bem com isso, eu tô quase conseguindo completar essa nova persona mais autêntica, genuína e espontânea que eu tava procurando. Só que eu preciso tomar algumas decisões que implicam, às vezes, nas minhas relações, nos meus contatos com pessoas, na aproximação e distanciamento de algumas, porque eu tô buscando escolhas que me motivem, que me levem por um caminho mais apaixonado. Eu quero sentir mais paixão dentro dessa vivência que eu tô tendo, porque, poxa, eu já fiz um trabalho legal comigo, então agora eu já entendo que eu posso sim escolher, que o mundo ele tem uma abundância maior do que eu conseguia ver antes, e eu sinto essa necessidade, né, de tomar algumas escolhas.
esse processo que vocês estão fazendo ainda é em solitude. Vocês talvez não estejam, pode até estar saindo, socializando, mas esses questionamentos em si estão vindo do âmago de vocês, né? Da alma ali, é uma coisa mais de vocês consigo mesmo. E, gente, às vezes eu falo vocês, às vezes eu falo você. Vamos em frente. E ainda assim tá sendo um pouco desafiador pra você, né? Mesmo assim tá sendo um pouco desconfortável. Mentalmente, talvez tá sendo bem desconfortável mentalmente, talvez você esteja com muito medo. Talvez você não saiba se você vai... talvez você entendeu que isso é possível, mas você não tem certeza se é possível mesmo. Isso pode criar um pouco de agonia. Qual que é a âncora da situação? Você tá muito triste. Está extremamente triste, chateado. Parece que as coisas que você via aqui... Eu sinto muito. Parece que as coisas que você via que te satisfazia, não satisfazem mais. Eu não sei se você tá com saudade de pessoas, de afetos que você tinha. Eu tenho a sensação às vezes que, tipo assim, por mais que não era, né, toda aquela questão que eu almejei por tanto tempo, que eu almejo agora, mas pelo menos eu tinha pessoas do meu lado, né, tá um pouco essa questão que tá te puxando pra baixo. Você já vislumbrou, né, você já vislumbrou um aspecto maior da vida, então é difícil voltar atrás depois que isso acontece. E se eu posso te dar uma opinião, se você se abrir pra isso nesse momento, não vale a pena. Não vale a pena abandonar a sua dedicação só para não se sentir sozinha. A solidão que depois vira solitude é um desafio para todos. Só que é um processo indispensável no despertar, no autoconhecimento de cada ser humano. Isso vai ser muito valioso para você na sua jornada. E não precisa ser tão sofrido assim. Porque, como eu falei, você não tá sozinho. De alguma maneira você tá conectado com toda essa existência acontecendo. E não se sinta realmente assim, sabe? Mais uma pra âncora. A estrela, 5 de copas. Vou mostrar de novo pra vocês. Aqui o que pode estar pegando é essa questão muito particular de estudar sobre espiritualidade. Não é nem sobre estudar, é sobre estar muito ligado na ação, nessa energia mais yang. É isso que eu quero trazer, a energia yang. Parece que você tá fazendo uma cura com muita força, sabe? Ou você fez algum processo muito abrupto que você não precisava ser dessa maneira. E isso acabou, tipo, puxando um band-aid rápido, sabe? Resolveu, mas doeu muito. E vou precisar clarificar um pouquinho mais aqui pra...
Entendi. Talvez você tenha se enganado com a sua ilusão, desculpa. Talvez você tenha se enganado com a sua intuição, né? E isso te deixou atormentada, porque era o que estava embasando o seu movimento de cura. Era isso que estava te levantando. E agora parece que você tem que escolher entre seguir uma vida mais material e que não tem muita identificação com você, porque você só talvez não tem mais força para continuar nesse caminho espiritual, sabendo que você foi capaz de fazer isso consigo próprio, consigo própria. Pode ser esse cenário. Mas pode ser também, agora eu vou dividir, tá bom? Isso é um cenário sobre o que tá te colocando nessa posição e tá difícil de soltar, e agora eu vou falar outro. Mas pode ser também um movimento que você tá tentando dar de se libertar dessa questão que te fragiliza, mas você tá impedido. Por que tem essa energia de... Você não tá se deixando ser livre, você não tá se deixando ser instintivo. Você tá se limitando de alguma maneira. Você tá se bloqueando. Você pode trabalhar o chakra base e o chakra sacro para esse movimento, para você ter mais confiança e você conseguir subir um pouco a sua energia para os seus chakras superiores, porque você ficou tão tensa com essa situação, que você tá muito focado aqui na matéria. Você pode estar sentindo até tipo as suas pernas, do umbigo para baixo, te tensionando, sabe? Você tá um pouco refém disso. E é isso que tá te impedindo de ver essa situação de uma maneira mais clara, né? De trazer clareza, de conseguir te ajudar nesses processos de escolha que a gente estava comentando, de confiança em si, do processo de estar sozinho durante todo esse movimento de autoconhecimento que acontece, tá certo? Vamos tentar, como agora eu já falei algumas coisas que podem ajudar, eu vou trazer para a mesa o método. Vocês precisam colocar o instinto de vocês na vida, tá? Eu acho que a cura foi muito, sempre é muito necessária, só que se a gente fica refém também da cura o tempo todo... Ai, muita coisa que eu não tô aqui. Deixa eu parar o baralho. Se a gente fica muito refém da cura o tempo todo, a gente não... Tipo, não tem uma hora que a gente fala assim, ai, olha, agora eu vou ficar feliz, vou escolher por isso, sabe? Poxa, mereço. Então estão precisando disso. Vocês talvez estão muito encafifados com essa ideia de saber se tá certo, se tá errado, se frustrou, se sentiu muito mal, com todo respeito, né? Talvez que você tenha caído na sua própria intuição falha, mas isso, o erro, ele é o que a gente estava conversando no começo, ele é necessário para que você saiba depois diferenciar. Você vai precisar que a sua intuição fale uma vez, pelo menos, para que você entenda o que ela é. Como que você pode saber o que é
tal coisa e saber melhorá-la e consertá-la, se você não sabe o que ela realmente é, até que ponto ela vai. Então, agora você aprendeu o limite da sua intuição, o que é a intuição, e começa a ser uma ilusão. E é essa ferramenta que você tinha que aprender nesse processo que te deixou mais sobrecarregado, sobrecarregada, triste, melancólico, melancólica. Método. Você precisa ser interessante, te convido a trabalhar um pouco em cima das suas limitações, em cima dos seus bloqueios pré-estabelecidos. Faça uma interiorização ou comece a ser mais observador no seu dia a dia sobre aonde que você está empregando um esforço e não está vendo resultado, onde você coloca dificuldades para fluir, onde você não consegue ser tão maleável. Isso, maleável consigo às vezes. Talvez você esteja sendo muito duro consigo mesmo, dentro das suas falhas, dentro do seu processo de autoconhecimento. E você só quer ser livre, né? Você só quer viver isso da melhor maneira possível. Então, você vai precisar pegar mais leve consigo nisso. Você vai precisar entender como que faz isso. Trabalhar em cima de si mesmo, de corrigir as questões que estiverem muito presas, dá uma afrouxada nelas, né? Tipo, muito densas, dá uma afrouxada. Tinha saído 9 de paus, 8 de ouros e agora o pajem de copas. Então você precisa se dar a oportunidade de resgatar os seus aspectos emocionais mais leves, mais tranquilos, mais amoroso consigo mesmo, consigo mesma. Você precisa botar um esforço especial para seguir a corrente da vida, seguir a corrente das águas internas sua, ter esse cuidado especial com o seu emocional, tá certo? Ser cordial, ser querido consigo próprio, estender o tapete para si mesmo passar, abrir a porta do carro para si mesmo entrar. Isso de maneira figurativa, né? Mas faça isso com o seu processo de autoconhecimento, abre espaço, areje o seu emocional, se alivie dessa tensão, dessa cobrança, talvez extrema, que pode acontecer, desse medo de falhar, desse medo de não ter um instinto bom, né? Uma clareza interior. Você já tem, só que tem coisas que acontecem porque é aprendizado. Se você não passar por ele, você não vai dar um upgrade a mais, né? Então vamos lá. Últimas cartas. Luz da essência. Mais uma, luz da essência. Luz da essência. Dez de espadas. A torre. Rei de ouros e a justiça no fundo do baralho. Então, aqui como luz da essência, você tem uma energia yang natural, até aquilo que a gente estava comentando naquele momento, que te favorece muito nas questões práticas da vida.
Então, talvez para você seja muito fácil, dentro dos momentos, talvez, dessas dificuldades mentais e emocionais, encontrar algo prático para fazer. Isso é um estado natural do seu corpo. A luz da essência, ela nos indica o que a gente pode trazer mais para a superfície da nossa vivência, mas ela também fala sobre coisas que são meio que naturais, sabe? Tipo assim, regenerações, né? Como um cicatrizar de um machucado, processo do corpo contra uma gripe. Então, essa essência mais yang, muito capaz dentro da matéria sua, ela já é inata, então ela já vem acontecendo para favorecer que você abandone esse movimento, entendendo que você já adquiriu o conhecimento necessário. Só que o que acontece aqui? Você vai precisar deixar cair, ruir mesmo essa sobrecarga que você carrega. Tá sendo um convite para você agora que você abandone essa versão sua, onde você não sabia muito bem a questão do seu emocional, você talvez vivia nele profundamente. Sim, você tinha sim esse conhecimento, mas o que eu tô tentando dizer aqui, você ainda não tinha noção de que você tem ferramentas na matéria tão capazes de te ajudar nesse processo, né? Para que você não sobrecarregue a sua mente com essas questões. Você, talvez, me parece, algumas pessoas aqui podem ser muito práticas para solucionar as questões da vida, por mais que se dê o tempo de descanso necessário para se regenerar, mas já conseguem assim se recuperar rápido e já partir para outra, sabe? Ou talvez vocês já adquiriram isso, já estão no momento da caminhada que vocês já têm isso com vocês. Só que o que realmente precisa romper é essa questão de não se ver como um grande manifestador. Você não tá tendo muita noção do quão longe você chegou com o seu processo, entende? Deixa eu tirar só mais uma aqui. E talvez seu emocional com a sua mente fica brigando. Você não tá a lua. Você não consegue ver que você ganhou, tá ligado? Tipo, é mais ou menos isso que eu tô vendo aqui. Você conseguiu superar. Talvez você só ache que você ainda tá preso nessa questão de não ter passado por ter se enganado, sabe? Ter se desiludido, ter se confundido. Isso era parte do seu conhecimento, mas talvez você ainda esteja apegado que isso é o seu momento atual. Isso não é. Esse é o seu momento de brilhar, de quase completar mais um grande ciclo da sua vida, um grande ciclo mesmo, tá? E escolher agora, escolhe agora. Passou. Não é mais sobre isso, agora é sobre uma nova coisa que eu vou descobrir. E minha intuição tá trabalhada pra isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero muito que tenham gostado. Deixem seu like, comentem. Se inscrevam no canal para fortificar esse movimento que eu tô fazendo aqui nessa plataforma. E eu agradeço muito a sua presença aqui comigo. Se quiser ficar para ver a outra leitura, fica à vontade. Um beijo. Olá, tudo bom? Vamos então para a segunda leitura. Provavelmente você escolheu a segunda mandala. Ela te magnetizou de alguma maneira. Então vamos ver que mensagem a gente tem aqui pra você. Já contei pro montinho número 1, que a gente vai ver aqui o seu momento atual, a sua âncora, que é o que tá
condensando essa situação nesse momento, o método, que é como você pode sair dessa situação da melhor maneira, e a luz da essência, que é a sua luz interna, um potencial maior seu que pode vir para o mundo tomando esse conhecimento, esse aprendizado, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com uma mensagem para a gente entender sobre o que a gente vai estar falando aqui. Portão do mistério, cabeça, sabedoria. Como você lida com as questões existenciais e com o mistério da vida? Conecte-se com a sua sabedoria cósmica para descobrir sua verdade interior. Veja o panorama geral para transcender os pequenos detalhes. Esteja aberta para o invisível, ampliando sua consciência. Luz, forte conexão espiritual. Verdade interior. Sombras, dificuldades de lidar com o mundo astral, com o mundo material, dificuldade para lidar com o mundo material. Afirmação: eu tomo consciência do grande mistério da vida. Então, pessoal, para quem se conectou com esse segundo grupo, vocês estão extremamente conectados de maneira espiritual. A hora que eu tava lendo a carta aqui, me deu uma tontura muito grande. Então, eu imagino que portais que vocês abriram por aí, galera. Deve estar uma coisa bem incrível, maravilhosa. Ai, tá um cheiro de comida tão gostoso aqui. Alguém deve estar fazendo comida. Vamos lá. Vou começar aqui pra vocês com o momento atual. Como você lida com as questões da existência e do mistério da vida? Se faça essa pergunta. A sabedoria cósmica, ela é tão expansiva. Aqui eu vou estar falando com um monte de gente, provavelmente pessoas que já tiveram conexões bem extrasensoriais. E isso estava vindo na minha cabeça ao longo do dia. Quando a gente começa nossas práticas espirituais, às vezes a gente fica se questionando se aquilo é uma grande de uma loucura ou se aquilo realmente faz um sentido. Eu vou fazer uma partilha pessoal com vocês para inspirar vocês. Isso aconteceu muito faz pouco tempo comigo, para não dizer ontem. Quando eu comecei o meu despertar espiritual, eu ficava muito no meu quarto, tendo algumas vivências que eu não sabia denominar, assim, porque eu só me permitia dançar, cantar, viver algumas situações ali que, não sei, me fazia bem de alguma maneira, mas eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E eu ficava, poxa, será que eu tô muito louca? E eu lembro que eu tinha algumas práticas de exercício, de sentar para meditar e ter uma meditação ativa. Então eu me mexia muito, eu às vezes tinha sensações que depois de muito tempo eu fui entender que, muitos anos que eu fui entender que era o começo já do despertar da minha Kundalini. Eu era muito nova e não tinha informação nenhuma, nem se eu quisesse, não tinha nem na internet. E eu demorei, eu juro pra vocês, gente, essas cenas começaram faz uns 8 anos atrás. Eu fui ver um vídeo de meditação de eu não sei nem denominar quem que era aquele ser, né? Mas não é aqui do nosso país, é de fora. Não vou nem falar de onde que é, porque eu realmente não sei. Lá a par da Índia, enfim, talvez uma questão hinduísta, algo assim. E ele estava meditando em posição de lótus e ele dava saltos
né? Isso tem no yoga também. A gente senta em posição de lótus e você tenta meio que dar um pulo assim, ficar voando, vamos por assim. E eu fiquei assistindo o vídeo dele, é um vídeo muito assim, underground, sabe? Bem caseiro da casa, assim. Talvez uma coisa que algumas pessoas nem vão dar moral, mas é a maior verdade da questão da meditação para Kundalini. Isso reverbera no nosso corpo e você tem esse tipo de movimento. E quando eu comecei a despertar, isso acontecia comigo, gente, eu achava que eu tava muito louca, sabe? Eu demorei 8 anos pra encontrar um yoga, eu acho que talvez seja assim, acho que não. Eu não vou falar termos aqui, gente, pra eu também não errar, né, com ninguém. 8 anos pra eu achar um vídeo de um cara e falar, era isso que eu passava, sabe? E tipo assim, eu nem sabia, eu nunca tinha estudado. Então isso também nos mostra o quanto que isso vem do nosso interior. A gente tem um conhecimento dentro da gente. E o que eu tento passar aqui nesse canal também é que a gente não precisa de muitos cursos, estudos e outras pessoas nos falando o que fazer. Porque se a gente se soltar, as coisas vêm de uma maneira que a gente já sabe, de tempo, entende? Mas essa questão que eu queria dizer aqui, né, essa questão de confiar, mesmo se estiver passando por um processo que você julgue muito estranho, que você nunca tenha visto isso na sua vida, mas se aquilo te faz bem, às vezes você está acessando a consciência cósmica, que já habita dentro de você, né? Então vamos lá, agora começar a leitura. Momento atual. Mesma carta que saiu na primeira leitura, nessa casa. 9 de ouros, 6 de copas e o 9 de espadas. Então eu vou canalizar aqui como primeira pessoa, que às vezes eu faço para ficar mais fácil a tradução da mensagem, tá? Eu tô num processo de transição. Antes, algumas coisas mentais me afligiam. Agora, coisas materiais também me afligem. Sempre parece que eu tô completando alguma coisa, mas eu não saio disso. Parece que eu me sinto tão equilibrado agora nesse processo, que fica complicado pra mim abandonar tudo que já foi. Eu já desconstruí algumas coisas que existiam dentro de mim, eu já fiz uma grande caminhada. Mas parece que eu tô me dando um momento de quietude. Eu fico navegando entre as coisas que quase foram e o que é agora. E eu tô tão imersa dentro desse processo de autoconhecimento que às vezes eu me perco e retomo de novo. Aqui tem um processo de vidas passadas muito interessante, vai se ressoar só com algumas pessoas, com vikings, com guerreiros, que talvez seja interessante uma meditação para encontrar informação, tá? Mas agora parece que eu já tô me preparando para tomar um caminho. Agora parece que eu vou parar de apenas observar tudo que eu fiz até agora e eu vou me movimentar. É uma despedida, isso me deixa um pouco triste. Mas eu vou fazer. Então esse é o momento atual de vocês, pessoal. Vão vendo o que ressoa, o que faz sentido.
Às vezes nem tudo vai se encaixar. Qual que é a âncora desse momento? É importante que vocês saibam que nem sempre vocês terão todas as respostas. Isso é impossível. E tem coisas que às vezes vai se permanecer como um grande mistério durante muito tempo, e quando tiver que se abrir, vai se abrir, tá? E tem coisas que nem vão, às vezes, porque não precisa. As coisas só se abrem quando vai ser realmente significativa pra gente. Aqui como âncora, vocês estão vivendo um processo que talvez vocês estejam não conseguindo colocar o instinto de vocês para fora de uma maneira mais potente. Talvez vocês não estão conseguindo elaborar uma base, um comprometimento com isso. Vocês talvez estão enfrentando dificuldade para dar um início para essa grandiosidade que habita dentro de vocês. Desse processo que a gente estava comentando, né? De talvez ficar olhando para o que vocês já viveram, para os desafios que vocês já enfrentaram, e enamorando-se com o processo de autoconhecimento de vocês, o que é muito gostoso, mas existem momentos que a gente precisa ir, né? Que a gente precisa avançar. E é essa questão que está puxando vocês. Talvez vocês estejam muito preocupados com o que vocês precisam mostrar, o que vocês precisam estar sempre cheios, viçosos, e não estão dando vazão pro coração de vocês mostrar as mudanças necessárias para ir em frente, para abraçar uma versão mais voraz de vocês, entende? Mais jeitosa com a vida, que consegue trazer para perto as coisas, entende? Talvez no momento atual vocês estejam até se deixando levar ali por duas escolhas, como se vocês tivessem a possibilidade de seguir em frente com a nova versão que vocês construíram de si, ou ainda ficar aprisionado, aprisionada na mentalidade anterior que dificulta o processo. Talvez vocês estejam muito embebidos dessa emoção. Vocês estão muito em dúvida, né? Vocês não estão acreditando, é tudo um grande talvez, é um será, é isso, é aquilo, o que é na verdade. Vocês querem a resposta, né? Vocês querem uma certeza, e isso não acontece assim. Isso não acontece assim. O caminho se faz caminhando, né? Caminhante não é caminho. Faça caminho a andar, é mais ou menos isso. Se faz o caminho a andar. Não tem a resposta certa para fazer vocês saírem da posição que vocês estão. Ô, bem, não dá para ser tão fácil assim às vezes. Às vezes tem que invocar uma energia de Áries e ir em frente, entende? Vamos continuar abrindo aqui. Qual que é o método? Então, como que vocês vão fazer para sair desse talvez, será, como? Primeiro de tudo, vocês vão reforçar a questão do plexo solar de vocês. Talvez vocês
talvez possa ajudar nesse processo, começar a ter mais consciência da postura de vocês, principalmente do abdômen, para não deixar ele molenga, muito caído, assim, vocês terem uma força mais, sabe, de posicionamento, assim, de levantar a coluna, de levantar a cabeça, de levantar o queixo. Isso vai ajudar para vocês, para passar por esse desafio. E vamos lá. Vocês precisam firmar a mente de vocês, trazer clareza de ideia. E a clareza que eu falo não é consultando lugar nenhum, não. Fica 30 minutos no seu quarto quietinho, sem deixar se levar por nenhum pensamento, que você vai encontrar a sua verdade, a sua resposta. Você não vai precisar ficar horas assistindo vídeos, fazendo palestra, fazendo cursos. O livro é ótimo, mas lendo livros, às vezes vocês vão acessar esse mistério do cosmos de uma maneira muito mais eficaz, tá? Essa verdade do mundo, de Deus, enfim, como vocês gostarem de chamar, muito mais rápido, sem que precise de ninguém intermediando esse processo, tá certo? É como que eu tava contando lá no começo, né? Ficava lá fazendo aquela vivência e no máximo ouvindo um mantra, uma música, mas eu me deixava conhecer as minhas origens, conhecer o que era um microcosmo dentro de mim. Eu não me perguntava assim, né? Mas de alguma maneira eu estava fazendo isso. E talvez vocês já façam isso, e se façam, voltem a fazer. E se não faz, é um convite. É muito bom, é muito bom, muito bom, muito bom. De maneira prática, o método que vocês têm para passar por esse portal, esse portão do mistério que vocês estão enfrentando, é trazer essa sabedoria para dentro de você, é resgatar a sabedoria que na verdade já existe dentro de vocês. Vocês vão fazer isso muito bem, se equilibrando, vendo as bases sólidas que vocês têm na vida de vocês, que vocês já construíram, e se empoderando delas, se empoderando desse seu lado imperador, que a gente está falando com mulheres aqui também, mas desse seu lado yang, de ser capaz, de prover na própria vida as mudanças necessárias e as firmezas necessárias e as respostas necessárias. Você não precisa esperar ninguém te dar a resposta. Não existe certo e errado. Isso daí é uma bobagem de ética e moral da sociedade. O certo e errado diz sobre o que te faz bem e o que te faz mal. E eu não preciso nem dizer aqui que isso não implica em fazer mal pro outro, né, gente? Eu não preciso nem justificar, né? Vamos lá, bom senso aqui, acho que todo mundo é bem grandinho pra eu não precisar ficar falando isso. E aqui vocês podem compreender que toda a dedicação que vocês tiveram, que a paciência ela é excepcional para esse processo, entendeu? Que a dedicação constante leva vocês para os novos inícios que vocês querem. Isso aqui convida vocês a serem humildes em relação ao que vocês já têm de conhecimento e entregar isso para o mundo. Às vezes ser humilde é você entregar, por mais que você ache que é pouco, né? Que é algo insignificante, mas você doa tendo pouco, entende? Às vezes a gente demora tanto tempo para colocar um projeto no mundo, para fazer um comunicado, para dar alguma coisa, porque a gente acha que é pouco. Mas a gente não acha a coisa mais linda quando a gente doa quando tem pouco? Não preciso falar mais nada, né? Esse é o melhor método que vocês têm para abrir. Destravar essa questão do e se, isso e aquilo, mas foi, não foi, era isso, minha cabeça, minha matéria, meu emocional, entendeu? Agora a gente vai pra luz da essência de vocês, que pra mim é a parte mais divertida, que é a parte que fala do que pode ser desbloqueado internamente, uma grande potência sua pro mundo.
Então agora eu peço licença, se você me permite, para eu adentrar dentro do seu ser magnífico, magnânimo que é nessa existência, para que você deixe. Quanto mais você me permitir, mais eu vou conseguir visualizar esse brilho que tem dentro do seu peito e vou poder traduzir isso para você aqui numa mensagem, tá? Luz da essência. Eita. Temos aqui grandes manifestadores, manifestadoras. Só ainda não aceitaram, né? Porque saber, vocês sabem. Ai, peraí. Que engraçado. Vou tirar mais uma aqui só pra clarificar. Um bichinho voando na minha cabeça. Então aqui, a luz da essência de vocês, vamos lá. Vou canalizar em primeira pessoa. Agora eu consegui enxergar dentro de mim. Nossa, eu não acredito que eu já cheguei nesse nível de conseguir manifestar as coisas e compreender o mundo. É óbvio que agora que eu cheguei aqui, eu entendo que tem muito mais coisa do que eu achava lá no começo, né? Essa questão dos mistérios do mundo, poxa, me deixou muito louco, muito louca. Foi complicado absorver todas essas questões. Mas, caraca, eu não imaginava que o ser humano ele era realmente capaz de fazer magia e manifestar as coisas para si de outro lugar, senão a matéria. Parecia que as coisas elas só vinham do esforço físico e prático, e agora eu entendo que concretizar objetivos estão muito mais ligado com confiar em mim, confiar na vida, confiar no processo e se entregar para ele profundamente. Agora eu entendi que tem uma questão da minha luz da alma que eu não sei, eu sou meio rápido e às vezes mais devagar. Eu sinto como se eu fosse esperta, como se eu navegasse pela vida, às vezes rápido, em processos que realmente aqui eu não preciso ir com tanta calma ou prestar tanta atenção, não que não sejam momentos importantes, mas aqui eu ganho tempo na minha caminhada. E eu saio rasgando, que nem um jato. E outras eu vou mais devagar, porque ali, naquele momento, tem pessoas especiais que merecem um tempo de qualidade. Tem eu que mereço um tempo de qualidade. Às vezes tem uma lição que eu achei tão bonita que eu quero passar por ela bem lentamente para absorver cada pedacinho. E é incrível porque isso tudo veio da minha mudança, da mudança que eu tive de visão a respeito da vida e do espiritual. Foi ele que me proporcionou tudo isso. Então é isso, pessoal. Essa foi a mensagem de vocês para hoje. Espero muito que tenham gostado infinitamente do fundo do meu coração. Se gostaram, não deixe de se inscrever no canal, de deixar um comentário, de deixar o seu like. Eu fico muito feliz e grata por isso. Isso me motiva e auxilia a essa entrega, a essa doação que eu venho fazendo aqui nessa plataforma. Então é isso. Eu desejo o melhor para você hoje e sempre.